Livro do profeta Jonas, capítulo 2, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2 inicialmente. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Senhor, Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que levantamos essa oração a Ti, entregamos a Ti, ó Deus, nesse momento, nossa mente, nosso coração, que o Senhor venha falar, ó Deus, a cada um de nós, como lhe aprouver. Repreende toda distração, toda conversa, Senhor, repreende, ó Deus, tudo aquilo que vem tentar tirar, ó Deus, nossa atenção de receber a Tua palavra, a Tua semente, que possamos estar atentos, que possamos estar com os olhos, os ouvidos, ó Deus, sensíveis, para que possamos não apenas ouvir, não apenas a ver, mas, ó Deus, guardar no coração e praticar, ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, sendo assim homens e mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha. Assim, ó Deus, fala a Tua igreja, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Senhor, me coloco como instrumento nas Tuas mãos. O Senhor fez a boca do homem, e eis aqui o Teu filho, o Teu servo. Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Mostra, revela, Senhor, responde, faz aquilo, Senhor, que está no Teu coração para as nossas vidas nessa noite. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A história de Jonas é uma história que, com certeza, provavelmente você já ouviu uma pregação e com certeza fala muito aos nossos corações. O capítulo 2 de Jonas, que são os versículos iniciais que nós lemos nessa pregação, é a oração de Jonas em um momento que ele está angustiado. É a oração de Jonas em um momento que ele está no abismo, ele está lá embaixo, lá dentro de um ventre de um peixe. E por quê? Porque ainda que ele temesse a Deus, ainda que ele tinha escutado, ouvido a voz de Deus, ele não obedece ao Senhor. O capítulo 1 não leremos todos os versículos, mas o capítulo 1 é o momento que Deus chama o profeta Jonas, dá uma palavra para ele dizendo: olha, levanta, Jonas, vai até a cidade de Nínive, pregue lá na cidade de Nínive, porque se eles não se converterem, eu destruirei a cidade de Nínive. E Jonas não obedece. Jonas queria aquela destruição de Nínive. Jonas, ele, em vez de ir para Nínive, ele vai para o caminho contrário. E é interessante que diz o versículo 3, o final, que Jonas foi para longe da presença do Senhor. Quando estamos em desobediência, estamos indo para longe da presença do Senhor. Isso é muito sério. Precisamos conhecer os mandamentos, a palavra de Deus, obedecer. E é interessante que Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas, ele teve uma experiência com Deus. Talvez tenham pessoas aqui há anos, uma caminhada cristã, e não tenha escutado a voz de Deus como Jonas ouviu. Talvez tenha tido muitas experiências, cura, milagre, Deus falou através da palavra, na oração, de circunstâncias, de homem de Deus, de profeta, mas Jonas tem uma experiência de o Senhor falar, a palavra do Senhor veio a Jonas, a vida dele é mudada, a vida dele é modificada, porque muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, queremos conhecer a Deus. Você busca, você ora, você vem à igreja, você vai para a vigília, você faz tantas coisas, mas quando ouve a voz de Deus, o Senhor te direciona para um lugar, o Senhor mostra a vontade dEle na sua vida, e muitas vezes não queremos. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus querendo pedir o que querem, pedir apenas coisas, vitórias materiais, vitórias profissionais. Deus tem tudo isso, Deus abençoa. Deus abençoa você na escola, Deus abençoa onde você colocar a planta dos teus pés.
Mas se você quer ouvir a voz de Deus, esteja disposto a ir para Nínive, pregar numa cidade violenta, sanguinária, porque se Deus mandou, independentemente de onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor é contigo. E que nós vemos aqui, que Jonas, ele vai, paga uma passagem, ele embarca num lugar para Tarsis, longe da presença do Senhor. Nessa mensagem eu quero trazer alguns pontos que chama a minha atenção. Jonas, ele vai se esconder, Jonas vai ficar no porão do navio, e estava dormindo profundamente. Muitas vezes estamos dormindo profundamente, achamos que resolvemos os nossos problemas, quanto lá fora está se formando uma grande tempestade, porque estamos em desobediência, porque não estamos no centro da vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas estão dormindo profundamente no porão de um navio, achando que está tudo bem. Não vai mais à igreja, não ora mais, não busca mais, não lê mais a palavra, não perdoa, não congrega, está com o pé no mundo, está com o pé no pecado, não toma uma decisão firme de ser servo de Deus, de ser crente, aí acha que está tudo bem, acha que Deus esqueceu, está dormindo profundamente num porão, se escondendo. Acha que está tudo bem, mas lá fora está se formando uma grande tempestade. Vem uma grande tempestade. O capitão do navio vai encontrar Jonas ali dormindo, vai falar: olha, o que você está dormindo? Levanta, invoque o seu Deus, está todo mundo desesperado, está cada um aqui invocando o seu Deus, e você está dormindo, Jonas. Talvez ele nos escute. Os marinheiros diziam uns para os outros, né? Vamos, olha, lançar sorte. O desespero fez com que eles conseguissem ver que o problema estava ali dentro. Eles olharam uns para os outros e falaram: olha, isso não é normal. Começamos uma travessia, uma trajetória, um período normal e um período que nunca se viu, talvez uma tempestade tão grande quanto essa. Aí falaram: olha, vamos descobrir, diz o versículo 7, quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E a sorte caiu em Jonas. E o desespero foi tanto, que quando viu que a culpa dessa tempestade que caiu sobre a vida deles era de Jonas, começaram a encher de perguntas, olha o desespero, olha, quem é o culpado desse mal, diz o versículo 8, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu, qual é a sua ocupação, de onde você vem, qual a sua terra, de que povo você é. Começaram, por causa do desespero, a encher de perguntas, de questionamentos, e muitas vezes acontece isso conosco. A tempestade está quase virando o navio e você fica cheio de perguntas, querendo entender o porquê, querendo achar o motivo do problema, querendo entender, olha, da onde você é, da onde você veio, quem é o seu Deus, qual é a sua ocupação, qual é a sua terra, de que povo você é. Você muitas vezes fica cheio de interrogações, tentando entender o problema, quando na verdade muitas vezes o problema foi escolhas erradas. Muitas vezes até ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Muitas vezes até ouviu a voz de Deus, mas não foi para Nínive. E é interessante que no capítulo 1, Jonas vai dar uma resposta no versículo 9, eu até estava conversando com a Débora, né? Jonas vai responder: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É interessante que ele vai falar, antes de ser jogado no mar, ele vai falar: olha, eu sou hebreu e temo a Deus. Só que precisamos entender que aqui, embora ele temia ao Senhor, ele não obedeceu. Teve o seu momento de fraqueza. Muitas vezes, talvez você teme a Deus, você crê, você confia, você ora, você ama vir à igreja, mas aquele que está de pé tem que olhar, tem que vigiar, tem que estar atento para não cair. E muitas vezes não tem mais volta. Muitas vezes tem situações que nós adentramos, embora ainda que Deus seja maravilhoso, misericordioso, bom todo o tempo,
Deus também é justo. Ele fala, a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então Jonas, ele vai dizer algo que nos traz um alerta. Ele diz, olha, tempestade, o barco está quase virando. Descobriram, Deus mostrou para todo mundo que sou eu. Eu temo a Deus, mas por causa da minha falha, do meu erro, ele vai falar, me lancem no mar. Esses homens ficaram com medo, diz o versículo 10. Perguntaram, o que você fez? Jonas estava fugindo da presença do Senhor, mais uma vez vai falar no versículo 10. Não desobedeça, não fuja da presença de Deus. Deus, ele quer você servindo a Ele, adorando a Ele, louvando a Ele, semeando, frutificando, evangelizando, sendo um jovem, um adolescente frutífero na casa de Deus. Deus não quer ver pessoas longe. Diz o texto que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Ou seja, as pessoas que se desviam, pessoas que deixam de ir à igreja, acham que conseguem se esconder de Deus. Muitas vezes o homem acha que, talvez ainda que esteja crendo, confiando, passando por tribulações, turbulências na vida, acha que Deus não está vendo, acha que Deus não se importa mais com ela. Não, meu irmão. Deus, lembra do Salmo 139? Deus te conhece, conhece o teu sentar, seu levantar, Ele está, esquadrinhas o seu andar, aí está ao seu redor. Um salmo tão lindo que fala da onisciência de Deus. Da onde fugirei da sua face? Ainda que você venha para o mais profundo abismo, lá o Senhor também está, lá o Senhor também está contigo. E é o que acontece aqui. Vão lançar Jonas no mar. Jonas fala, olha, me peguem, peguem-me, diz o versículo 12 do capítulo 1. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, e o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Aqui nós vemos, eu creio que uma das mais lindas e belas lições sobre responsabilidade pessoal. Meu irmão, em uma tempestade, em um mar revolto, quem já esteve no mar de noite sabe a escuridão que é. E estamos falando nos dias atuais. Você não vê nada. Na orla da praia você vê, tem aqueles holofotes, mas quando não tem luz nenhuma, você não vê nada, é escuro. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha os luzeiros, não tinha a lâmpada incandescente, não tinha os faróis que tem hoje. Era muito escuro. Jonas, ele vai trazer e assumir a responsabilidade pessoal. Ele vai dizer, olha, podem me pegar, podem me lançar no mar, e o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas vai se permitir, vai falar, me lança no mar. É como se estivessem falando, olha, podem me mandar para a morte. Eu creio que a última coisa que Jonas imaginava era Deus salvar ele da maneira que Deus salvou, enviando um grande peixe. Lançaram Jonas no mar, clamaram ao Senhor e disseram, rogamo-te, diz o versículo 14, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, Lançaram ele no mar, em versículo 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ele no mar, a fúria do mar se acalmou. Aí falaram, olha, esse cara estava devendo mesmo, esse cara estava, vacilou mesmo, errou mesmo, a gente jogou no mar e a tempestade se acalmou. Então nós vemos aqui, diz o versículo 17, preste atenção, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Deus dá uma ordem a um peixe, a um grande peixe. Da mesma maneira que Deus provavelmente deu uma ordem a um pequeno peixe para levar uma moeda até Pedro, da mesma maneira que Deus usou uma jumenta, Balaque, Balaão, nós vemos aqui, da mesma maneira que Deus enviou ursas, quando zombaram de Eliseu, do profeta Eliseu, Deus aqui manda agora um grande peixe engolir Jonas.
E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus vai citar Jonas. A história é tão real que Jesus cita. E aí, lá no ventre do peixe, no momento que Jonas talvez estivesse já pensando, olha, acabou, daqui não sairei mais, meus últimos minutos de vida, o que Jonas vai fazer? Talvez você esteja nos últimos momentos pensando que não tem mais jeito, talvez uma doença, uma enfermidade, talvez uma luta, talvez uma sentença, talvez um papel assinado, talvez uma ameaça, talvez alguém falou, olha, não tem mais jeito, a porta fechou para você. O que você vai fazer? Quando você chega no limite, quando você está na angústia, quando você está no mais profundo abismo, o que você vai fazer? Tem uma coisa que nós fazemos que pode muito nos seus efeitos. Tem uma coisa que nós fazemos, que nós podemos fazer, quando está tudo dizendo que não, aonde está todo mundo dizendo que não tem mais jeito, aonde falou que acabou, tem uma coisa que se você fizer, Deus dá uma palavra e muda toda a história. Jonas clamou, Jonas orou, Jonas lá do ventre do peixe não perdeu mais tempo. Jonas falou, olha, eu agora assumi a responsabilidade, falei para me jogarem no mar, eu imaginei que já tivesse morto, mas ainda estou vivo, estou respirando, não estou vendo nada, mas eu ainda estou vivo. Jonas vai orar, Jonas vai clamar, estava angustiado. Pessoas ao entrar num elevador já ficam angustiados. Se não me falha a memória, deixa eu ver se eu acerto. Claustrofobia, acertei? Né? Pessoa, medo de ficar em lugar fechado. Pessoas às vezes entram num carro, num túnel, numa circunstância, já ficam, imagina dentro de um peixe, é escuro, é fétido, respiração não deve ser as melhores, alimentação é zero. Jonas vai na angústia clamar ao Senhor. Talvez você esteja assim, no limite, não consegue ver mais nada, não consegue mais respirar, não consegue mais se alimentar, perdeu as suas forças, talvez esteja no mais profundo abismo na sua angústia, mas você vai orar, você vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai ouvir a sua voz. Ainda que você esteja no mais profundo abismo, lá o Senhor está contigo. Lembra do Salmo 139? Diz o versículo 3, pois me lançaste, do capítulo 2, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Talvez você esteja se sentindo assim. As ondas do mar da vida estão passando, estão batendo forte contra você, estão passando por cima de você. Jonas vai reconhecer, Jonas vai dizer, estou excluído da tua presença, porque diz o capítulo 1, que diz que ele estava fugindo da presença do Senhor, quando ele estava em desobediência. Ouviu a voz de Deus, Jonas, vai para Nínive, prega em Nínive. Foge da presença do Senhor. E agora ele vai declarar, estou excluído da tua presença, será que eu tornarei a ver teu santo templo? Talvez você esteja fisicamente não conseguindo enxergar mais nada, mas quando, meu amado irmão, você ora, você clama, você passa a ver o que ninguém mais está vendo. Talvez você esteja como Jonas no versículo 5, as águas estão te cercando até a alma, o abismo te rodeou, as águas enrolaram na sua cabeça. Jonas estava num lugar que até as algas que o peixe se alimentava, ele passava a mão, sentia plantas, algas. Então ele vai clamar, desci até os fundamentos, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Mas tem uma coisa que fez a diferença. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. É muito lindo falar
Jonas foi engolido por um grande peixe, o grande peixe cuspiu Jonas na terra, mas precisamos lembrar que lá no abismo, lá no ventre do peixe, Jonas orou. Jonas clamou. Jonas, ele vai abrir o coração, talvez, não sei, se converteu, talvez, reconheceu verdadeiramente, ele vai declarar, olha, desci a profundeza. Será que tornarei eu a ver o templo do Senhor? Voltar à superfície e ver o templo, ver ali o que antes ele via? Será? Talvez você esteja hoje fazendo essa pergunta. Será que a paz voltará na minha casa? Será que vou conseguir? Será que vencerei essa enfermidade? Será que vencerei esse problema? Será que essa porta vai se abrir? Será que todo esse esforço, esse suor que eu estou envidando, colocando, será que vai ter algum retorno? Será que esse plano, esse projeto vai dar certo? Talvez você esteja assim, fazendo essa pergunta. Mas Jonas, ele vai declarar: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Posso ouvir um glória a Deus? Aonde está, meu amado irmão, cercado por sepultura, por morte, por falta de esperança, o Senhor faz subir, o Senhor muda o cenário. Aonde Deus, lembra de Ezequiel, Deus vai levar o profeta a um vale cheio de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Vale de ossos secos. Será, Ezequiel, que poderão viver esses ossos? Aí ele dá uma resposta: Senhor, tu sabes, nós não sabemos nada. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Aí daqui a pouco começa o barulho de osso com osso, e Deus começa a mover daquele vale de ossos secos. Deus faz levantar um exército forte. Ainda que fosse uma visão em espírito, é assim que Deus fez com o seu povo, faz conosco e pode fazer. Por isso que Jonas vai dizer: Senhor, fizeste a minha vida subir da sepultura. Se você ora, se você dobra os seus joelhos, Deus vai mudar, Deus vai dar vida. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Em Jesus não há morte, em Jesus não há trevas. Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não andará em trevas. Em Cristo Jesus não há morte. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Jesus vai dizer em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jonas estava se considerando morto. Jonas estava falando: será que voltarei a ver o templo do meu Deus? Jonas está falando: olha, desci até a sepultura. Jonas está falando: desci aos fundamentos dos montes, até as profundezas da terra. Mas o Senhor ouviu a minha oração. Dentro de mim desfalecia a minha alma, mas eu me lembrei do Senhor. Talvez você esteja desfalecendo, talvez você esteja perdendo as suas forças, está quase se entregando, está quase desistindo, está quase levantando a bandeira branca, está quase deitando o rei, está quase desligando. Meu amado irmão, não desfaleça, porque quando ele desfalecia a sua alma, ele vai lembrar do Senhor. Lembra do Senhor nessa noite, lembra do Senhor nesse momento. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor te ama, o Senhor te conhece, o Senhor te chama pelo seu nome, o Senhor fala: você é meu. Deus não se esqueceu de ti. Mas Jonas teve que ter uma postura lá no ventre daquele peixe. Se Jonas não ora, não sei. Se Jonas não clama, não sei. Se Jonas não toma responsabilidade pessoal, eu não sei. Se eu falaria: me joga no mato, eu olhava aquele mar bravio, cada onda gigantesca quase destruída. Já pensou, irmão? Falar isso: olha, me joga no mar. Tem que ter fé. Responsabilidade pessoal. Ele vai falar: olha, vocês não vão perecer por minha causa, não. Pode me jogar no mar, o que vai ser está na mão de Deus. Jonas, ele ora. Jonas, ele nos ensina aqui a lembrar de Deus.
Talvez você esteja numa fase da sua vida com tantas atividades. Corre, estuda, trabalha, arruma casa, atividades, e curso, estudo. Talvez você esteja numa fase da tua vida, né, e vai para o treino, e treina aqui, e treina lá, e faz isso, e faz aquilo, e tantas coisas. Mas jamais se esqueça de Deus. Jonas foi lembrar. Jonas não vai ficar ali naquele ventre do peixe, poderia até ser mais dias, se ele não ora, não sei. Ficar só questionando, murmurando, ficar só tentando resolver o problema com as próprias mãos, e vou tentar achar aqui um peixinho que foi engolido pelo... Meu amado irmão, Jonas vai orar. Ainda que nós venhamos ter que fazer a nossa parte, sim, temos que fazer a sua parte, né? Buscar o seu crescimento profissional, financeiro, saber administrar sua vida, seus recursos, buscar cuidar da sua saúde, tem que fazer a sua parte, mas não se esqueça de Deus. Jonas se lembrou do Senhor, ele vai declarar: eu me lembrei do Senhor e subiu a ele a minha oração. Quando você lembra, quando você fala: olha, realmente eu errei, eu vacilei, cheguei até aqui errando, vacilando, tentando resolver as coisas com as minhas próprias forças, com a minha sabedoria, com o meu recurso, mas agora eu paro tudo, agora eu falo: eu lembrei do Senhor. E você vai orar e vai subir a ele a sua oração, o seu clamor. E o que vai acontecer? Diz o versículo 9, mais versículo 8: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Antes de Jonas ser devolvido à terra, Deus tinha um plano. Deus falou: olha, vou dar uma chance, vou estender a minha mão de misericórdia. Ele orou, ele clamou, ele reconheceu. Jonas vai dizer: olha, não adore ídolo vão. Se você crê que a Bíblia nos ensina, Jesus nos assegura que quando nós oramos a Deus em Cristo Jesus, Deus ouve a oração. Então vai direto a Deus, vai direto ao Senhor. Jonas vai falar: não coloque sua fé em coisas vazias. Jonas vai falar: não coloque a sua fé em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Fala de si mesmo, que ele confia em si mesmo. Não coloque, não adore ídolos vãos, vazios, colocar fé em paliativos, em outros caminhos. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. É direto a Deus. Deus, ele quer, nós vemos na Bíblia, oração indo direto ao Senhor e Deus respondendo. Porque é Deus que é misericordioso. Não perca tempo, não desperdice tempo com coisas vãs. Por isso, muitas vezes, coisas vãs dentro das igrejas, coisas que escandalizam, coisas que têm gerado confusão em muitas pessoas, que vão para a igreja querendo, né, uma cura, um bálsamo para a sua dor, uma resposta, e veem coisas absurdas dentro das igrejas. Basta você olhar a Bíblia, ver se está de acordo com a palavra. Por isso a importância de conhecer a Bíblia. Coisas vãs. A Bíblia fala o perigo que temos que ter com coisas vãs. Uma coisa eu tenho certeza, que não é vão, que não é vazio, que não é oco. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 58. Que Paulo vai dizer à igreja de Corinto: seja firme, inabalável. Em outras versões, firmes e constantes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor não é vã. Você vem à casa de Deus, você serve, você busca, você adora. Por quê? Porque não é vazio. Você vem aqui porque não vai sair vazio, vai sair cheio da presença de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então Jonas vai declarar:
Ao Senhor pertence a salvação. E o que Deus faz? Quando você declara, você confia que a salvação vem de Deus. O Senhor olhou Jonas lá no mais profundo abismo, que muitas vezes nós achamos que na igreja Deus não ouve a nossa oração, muitas vezes nós achamos que na nossa casa, mas irmão, Deus ouve a sua oração. Se for uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com coração quebrantado, uma oração com coração contrito, Deus não vai desprezar. Ele fala na sua palavra que Deus não rejeita, Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. E da mesma maneira que Deus falou, Deus ordenou para o peixe engolir Jonas. Agora Deus fala para um peixe colocar ele na terra. Jonas diz capítulo 3, o versículo 3, Jonas se levantou e obedeceu, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. As Débora muitas vezes fala aqui, você quer ir de peixe ou você quer ir debaixo, da bonança? Jonas fugiu da presença do Senhor, mas ele nos ensina que mesmo que você tenha tido uma vida talvez terrível, pecaminosa, pastor, eu fiz tantas coisas terríveis, se você orar, se arrepender, Deus vai ouvir a oração, vai tirar você do mais profundo, da mais profunda. Deus vai ouvir e vai tirar você dessa angústia, e você vai se levantar e vai pregar em Nínive. Você vai se levantar e o que vai acontecer? Presta muita atenção, aquilo que Deus tinha para a vida de Jonas. Jonas orou, Jonas não perdeu mais tempo, Jonas não deu mais bobeira, e aquilo que Deus tinha para a vida de Jonas, pela misericórdia, Deus concedeu uma nova chance, e diz o capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus, porque Jonas pregou. Uma pregação simples, não traz muitos detalhes da pregação de Jonas. Começa a pregar, olha, ainda 40 dias, Nínive será destruída. Jonas começa a percorrer a cidade a caminho de um dia, dizendo, olha, Nínive será destruída. E eles creram em Deus. Deus vai te tirar do mais profundo abismo, se você orar, se você clamar, se você confessar, o Senhor é a minha salvação, somente nele vem a salvação. Aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai cumprir, você vai, meu amado irmão, ser instrumento, você será usado por Deus, e muitos crerão em Deus, através do que Deus tem para a sua vida, amém? Nesse momento se coloque de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. A oração de Jonas, feche seus olhos, comece a falar com Deus. O que nós podemos fazer após essa mensagem é orar, o propósito, o objetivo que Deus tinha para Jonas. Ainda que ele tenha desobedecido, ainda que ele tenha fugido da presença de Deus, ainda que ele tenha sido lançado no mais profundo abismo, Deus cumpriu o propósito na vida dele, porque ele orou, porque ele se arrependeu, porque ele buscou ao Senhor na maior das suas, provavelmente da aflição da sua vida. Na minha angústia clamei ao Senhor. Meu desejo é que você nessa noite clame a Deus, clame ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, e o Senhor ouvirá. Não importa, deixa falar, deixa zombar, deixa escarnecer, vão falar, você foi na igreja, vão falar, você foi lá, vão dizer, olha, por que você continua insistindo? Meu amado irmão, persevera, aquele que perseverar até o fim será salvo. Continue crendo. Jonas não perde a oportunidade. Quando ele está no mais profundo abismo, ele ora, ele clama e declara, o Senhor ouviu a minha oração. E Deus muda o quadro, Deus muda a história. Eu não sei, meu amado irmão, se Jonas não tivesse orado, mas fica registrado que ele orou,
orou, que ele clamou, e Deus fez com que ele pudesse ter uma nova oportunidade. Foi pregar, foi fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele, e assim eu creio em nome de Jesus, que nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, porque você está orando, você está buscando, você está clamando, você está nesse momento fazendo como Jonas, fazendo como Daniel, fazendo como Ana, você está orando, você está clamando ao Deus do impossível, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que estende a sua mão poderosa. Se necessário for, ele vai falar com peixe, se necessário for, ele vai falar com vento, se necessário for, ele vai falar com mar, mas o que eu sei é que em nome de Jesus a tempestade é dissipada e grande será a bonança na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore, clame, e eu creio que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está movendo o sobrenatural, que o Senhor já está dando ordem para fazer tudo novo. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, oramos em nome de Jesus. Nesse momento, o Senhor esteja tocando em nossas vidas, em nossos corações, dando renovo, fortalecimento. Ajuda, Pai, a sair dessa angústia, dessa, ó Deus, prisão, desse momento talvez duro, difícil. Dá o renovo, dá o fortalecimento. Obrigado porque Tu és o Deus que ouve a oração, ainda que nós venhamos estar, ó Deus, no mais profundo abismo, o Senhor ouve a oração chega a Ti, a oração chega ao Senhor. Toma cada vida aqui presente, estende a Tua mão poderosa, e cremos, Senhor, que o Senhor restitui, o Senhor faz tudo novo, e que cada um, Senhor, venha cumprir o propósito ao qual foi chamado, em nome de Jesus. Assim oramos. Também levantamos um clamor, ó Deus, pelos enfermos, em especial, ó Deus, pela vida da nossa amada irmã Marli, que está, ó Deus, com a mãe e com a tia, passando momentos de enfermidade. Ainda, ó Deus, que o médico tenha falado, dado um laudo, um veredito. Nós cremos no impossível. Que o Senhor dê renovo, fortalecimento, sabedoria, ânimo a ela, a Tua serva, a cada familiar. E opera o milagre, concede essa cura, essa vitória. Assim, ó Deus, oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.